Meus amigos, eu tenho orgulho e muita satisfação de ser repetitivo. Eu não consigo, é uma coisa de foro íntimo, a alegria e a satisfação de apresentar esse programa e ter como companheiros, parceiros, vocês que assistem, porque vocês são aquilo que todo apresentador ama. Vocês participam, vocês caem de pau, vocês criticam quando vocês não gostam, vocês elogiam. Isso é a coisa melhor que existe. Eu tenho muito prazer e muita honra de apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo, pela BCC International Television. Muito obrigado da companhia de vocês. Hoje, eu sempre no Mestre Esforço trazer entrevistas especiais. Hoje, eu tenho a satisfação muito grande de apresentar um grande jurista, um advogado do Rio de Janeiro, ele é professor de faculdade, mas vocês sabem que eu não leio o currículo, porque eu gosto que a pessoa fale. Sérgio Ricardo, é um prazer muito grande receber, poder fazer essa entrevista com você, é uma coisa bastante emocionante e é um prazer você estar aqui. Quero que essa entrevista seja marcante e que a gente não se esqueça nunca. Sérgio, eu, depois de você falar boa tarde, eu gostaria que você abrisse o microfone para você se apresentar, ler seu currículo, falar sobre seu currículo, que é uma coisa impressionante. Sérgio, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite, a honra é toda minha. Fico feliz demais de estar aí conversando também com um grande jurista, com uma experiência enorme que eu conheço na área, principalmente do Tribunal do Júri. Fico muito honrado mesmo. E agradeço também a audiência de todos, a atenção de todos que acompanham esse maravilhoso programa. Bem, eu sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, advogo nessa área desde 1994, tenho vários artigos publicados, que, aliás, é uma coisa que eu faço com prazer imenso, essa publicação de artigos quase que sistemática. Hoje eu tenho 45 artigos publicados, tenho também 6 livros da área jurídica, penal e processo penal. Tive também um rompante assim, de escritor, uma ousadia muito grande, e escrevi um livro de memórias sobre o meu avô, que é o escritor, novelista Amaral Gurgel, que o pessoal de São Paulo deve fazer grande diferença, né? A família mais conhecida em São Paulo, embora seja advogado no Rio de Janeiro. Então, tenho 7 livros publicados, pós-graduação, penal, processo penal, e eu venho dando aula há 21 anos em sala de aula, recebendo aí o carinho dos alunos que se preparam para o concurso público pelo Brasil inteiro. Bem, isso aí é o resumo da minha história na advocacia, né? Gente, é importante. Nós estamos conversando com os maiores professores de Direito Penal do Rio de Janeiro. É premiado, é um escritor de livro, de artigos fantásticos. Eu sinto muita honra de estar com ele no programa. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Eu venho hoje aqui com uma satisfação enorme também de apresentar o escritório de advocacia, que eu sou sócio aqui no Rio de Janeiro, que é o Costa, Mello e Gurgel Advogados, onde eu tenho um privilégio muito grande de advogar com um advogado que é minha referência, sempre foi minha referência em todas as áreas, que é o professor e criminalista também, que é o doutor Anlis Leyman da Costa. Nosso escritório é o Costa, Mello e Gurgel Advogados aqui no Rio de Janeiro. É impressionante, é impressionante. Gente, eu queria começar a entrevista que você falasse um pouco para a gente sobre a cobrança de tributos no Brasil. Como está funcionando a coisa? Fale um pouco para a gente. Bem, a história tributária do Brasil não é uma história bela de ser contada, né? Nós temos uma tradição violenta, posso até dizer assim, na cobrança de impostos, desde o período colonial. E
E, obviamente, isso repercute na legislação que nós temos atualmente. Eu trabalho muito no nosso escritório, Costa Mello e Gurgel Advogados, atua muito nessa parte dos crimes que nós chamamos crimes societários, crimes do colarinho branco, né, na parte de penal, direito penal econômico. Porque a legislação criminal, ela acaba sendo o resultado desse histórico duríssimo na cobrança de tributos aqui no Brasil. Eu cheguei, inclusive, a escrever um artigo, estava falando que eu tenho um prazer enorme em escrever artigos jurídicos. Eu escrevi um artigo chamado Terrorismo Fiscal, o direito penal do quinto dos infernos, que é a tradição desde a época da mineração no período colonial. É impressionante. Eu até ia te fazer uma pergunta, mas você antecipou. Como você vê e orienta sobre essa palavra que é maravilhosa, terrorismo fiscal? Porque no Brasil não há uma lógica no terrorismo. Cada um faz como quer, cada governante cobra imposto do jeito que quer, cobra 2, 3 vezes o mesmo imposto com um nome diferente. Exato. Me fala um pouco sobre esse terrorismo fiscal. Essa expressão, ela não é minha, né? A primeira vez que eu li esse termo foi no livro do professor Hugo de Brito Machado, que é uma grande referência nessa parte do direito penal tributário. E ele usa esse termo, eu acho super interessante. E eu associei esse terrorismo fiscal à nossa história, quando eu elaborei o artigo, a nossa história, nossa tradição na cobrança do tributo. Tanto que surgiu a expressão na época, né, do quinto dos infernos, pela obrigação de se pagar à metrópole 20%, né, um quinto de tudo que era arrecadado do ouro lá nas casas de função. E a cobrança não era nem um pouco amigável, era pé na porta, né, prisão e tudo mais. Esse terrorismo, o sentido do terrorismo fiscal, ele está ligado à criminalização da conduta do devedor. O tratamento penal para essa questão da dívida com o fisco. E o legislador, na verdade, quando ele criou tipos penais, como os da Lei 8.137 de 90, os artigos 1º e 2º, conhecidos como crimes de sonegação fiscal, posteriormente o artigo 168A, apropriação indébita previdenciária, o 337A, sonegação de contribuição previdenciária, ele, na realidade, ele não criou esses dispositivos com o fim de punir efetivamente o devedor, mas sim com o objetivo de obrigá-lo, forçá-lo ao pagamento sob ameaça da imposição de pena. Inicialmente, quando essa tese foi ventilada, a resposta do Supremo Tribunal Federal ela foi diferente. A resposta dos tribunais foi a seguinte: não se trata de punição do devedor, de prisão do devedor, até porque a Constituição veda isso, mas sim de punição do estelionatário do fisco, porque não é o simples devedor que vai ser responsabilizado criminalmente, mas aquele que se utiliza de fraude para pagar menos do que deveria ou não pagar absolutamente nada. Só que, com o passar do tempo, nós percebemos o surgimento de várias outras leis, criando benefícios como suspensão da pretensão punitiva ou até mesmo extinção da punibilidade pelo parcelamento ou pagamento do tributo. Quer dizer, resumindo o terrorismo fiscal, o Estado incrimina essa conduta do devedor para que ele, intimidado com a possibilidade da pena, ele busque o parcelamento ou o pagamento. Quando ele parcela, aí ele não é processado. E quando ele paga, aí não tem denúncia, e se pagar no curso do processo, o caso está encerrado. Aí fica a dúvida. Seria realmente a intenção do legislador
em punir o estelionatário do fisco, ou não seria a intenção apenas de receber o dinheiro? Eu acho que isso é uma coação, porque se é crime, ele não se extingue com pagamento, porque o crime foi feito, o crime aconteceu, então não tem essa. Agora, eu acho uma vergonha, porque infelizmente, todos nós, se não pudermos pagar alguma coisa, se sonegarmos a grande verdade, não precisa ser grandes importâncias. Se você errar, você passa como um estelionatário ou um fraudador. É isso mesmo? Exato. E com penas altas, as penas desses crimes aqui, sonegação fiscal do artigo 1º da Lei 8.137, é a pena de 2 a 5 anos. E quando a pena máxima é superior a 4, a gente já começa a falar em prisão preventiva, pelo menos a possibilidade. Uma pena mínima que ultrapasse 1 ano já não admite a suspensão condicional do processo. Nós temos também os outros crimes que eu mencionei, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, com a mesma escala penal, 2 a 5 anos de reclusão. Então, as penas são altas quando o fisco ele dispõe de vários instrumentos e com certos privilégios para a cobrança da dívida. Não haveria necessidade da incriminação desses fatos, não haveria necessidade do tratamento penal. Entendo que o tratamento do direito penal deve ser dado naquelas lesões mais sérias, mais graves para a vida em sociedade, que atinge os bens mais importantes para a vida em sociedade. É a que nós chamamos de princípio da subsidiariedade. O penal não deve dar tratamento a todas as lesões à ordem jurídica, somente aquelas mais graves. Eu acho que a máquina estatal ela tem condições de cobrar, ela tem condições de fazer um acompanhamento mais justo e cobrar da forma e não incriminar, chamar a pessoa de ladrão, de isso, de aquilo e aplicar uma pena gigantesca como essa. Na maioria dos fatos, essa sonegação deve-se à incompetência, à falta de vontade, a privilegiar determinadas pessoas que sonegam e não são cobrados. Concordo plenamente. E aí vem o terrorismo. Vamos ameaçá-los com a pena. Deva a todo mundo, mas se dever ao Estado, pode ir para a cadeia. Com certeza, é verdade. Como você vê, como advogado, por exemplo, não um pagamento, a pessoa, porque o direito penal fiscal, ela abre uma brecha que eu acho pessoalmente absurdo, porque se é crime, pagamento não resolve. A pessoa vai resolver pelo ato praticado. A dívida é outra coisa, mas é lei. E a gente tem um brocado que diz: a lei não se discute, se obedece. Como você vê a defesa? Como você faz? Qual a melhor forma que você tem para acabar com isso? Essas maldições do crime administrativo, sonegação fiscal, etc. O que aconteceu na época, que foi bem chocante com o advento da Lei 8.137 de 90, até pela rigidez da lei, o que aconteceu quando nós viemos com essa tese, puxa, isso daí, na verdade, é uma punição do devedor, né? É uma prisão por dívida. Aí veio a resposta: não é prisão por dívida, não é um mero devedor, mas sim o estelionatário, entre aspas, do fisco. Tá. Mas logo em seguida vieram várias leis, como a 9249 de 95, dizendo: não, mas se você pagar antes da instauração do processo, está tudo certo. Quem tinha condições de pagar, correu atrás e pagou. Só que aqui no Brasil, muitas vezes, o empresário, ele fica, o contribuinte em geral, mas especialmente o empresário, ele fica numa situação tão ruim, porque parece que o governo faz de tudo para ele quebrar, e que ele não consegue nem mesmo angariar fundos para isso. E muita gente acabou sendo processada criminalmente. Não conseguiu efetuar o pagamento para ver extinta a punibilidade. Aí, no curso do processo,
Aí já diante dessa realidade, né, criaram o refis. Aí veio a lei 9964 de 2000, dizendo, então parcela. Pagar, extingue. Não tem dinheiro, parcela. Mas para parcelar, tem prazo, a documentação e tal. Muita gente não conseguiu. Não pagou, não parcelou, processo criminal. Aí, no curso do processo, vem a Lei 10.684 de 2003, dizendo, mas pode parcelar dentro do processo. E se pagar, extingue a punibilidade. Ou seja, a realidade de hoje é a seguinte: se você, acusado da prática de um desses crimes, da 8.137, assim como os do Código Penal, 168A, 337A, efetuado o pagamento antes ou durante o processo, você se vê livre da responsabilidade penal. E agora, com as alterações que são constantes na legislação penal, ainda temos outra saída, né, que veio com o pacote anticrime. Eu vou te pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno break, Sérgio, mas nós voltamos logo. Só um minuto. Voltamos já, meus amigos. Então, falei que era rápido, foi rápido. Ninguém pode falar que passou mais de um minuto. Foi segundos. Rapidinho. Gente, vamos voltar a falar sobre isso, tão importante para a gente, uma coisa que a gente precisa ter conhecimento, que infelizmente nem sempre nós temos. Meu amigo Sérgio, eu queria te fazer uma ponderação que para mim é muito importante. Eu, como criminalista, em que pese ter atuado há 38 anos como advogado, eu pouco militei na área tributária. Mas tem uma coisa que eu vejo até hoje. Se a pessoa não paga por isso ou por aquilo, paga uma parte porque ela não tem recursos para pagar o resto, ela é sonegadora ou ela é inadimplente? O que é isso? Bem, no campo penal, nós não vamos considerar cometido o crime de sonegação fiscal ou qualquer outro. A simples dívida não teria, seria até uma violação, uma afronta à Constituição da República. Mas quando há uma suspeita da dívida ter sido contraída, no caso do crime de sonegação fiscal, por exemplo, no artigo 1º,
a dívida ter sido contraída graças a uma das fraudes elencadas no tipo penal, em um daqueles incisos, aí o sujeito fica na iminência de responder a um processo criminal. Então, é preciso separar o simples devedor daquele que supostamente incorreu em algum crime fiscal. Mas elencando esses crimes fiscais, por exemplo, se eu declaro, eu sonego, por não ter dinheiro, e não que eu não queira pagar ou queira sonegar, mas a importância pequena não existe isso, mas uma importância maior, um empresário que se viu numa dificuldade, a empresa quebrou, ele não teve a intenção de sonegar, ele simplesmente quebrou, ele vai responder criminalmente? Não, não. Aí vem aquela questão do devo, não nego, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele declara todos os rendimentos, ele declara todas as operações e isso vai gerar uma dívida com o fisco e ele não pagando, ele é um mero devedor, não houve fraude. Para se falar em crime é preciso que haja fraude. Como que eu entendo? Quando é fraude? Eu sei que é uma pergunta para advogado, é uma pergunta meio besta, mas quem está ouvindo tem interesse. Quando que eu cometo a sonegação fiscal? Por exemplo, o indivíduo pode ter omitido uma informação relevante ao fisco para pagar menos do que deveria ter sido pago ou para não pagar absolutamente nada. Aí vem a fraude, que caracteriza supressão ou redução do tributo. Estou me referindo ao artigo 1º da Lei 8.137. No 168A, na apropriação indébita previdenciária, ele desconta do empregado um valor para ser repassado à Previdência, mas ele não repassa. E no 337A, aí já diz respeito às obrigações que ele próprio teria com o fisco. E mediante uma das fraudes elencadas no 337A, ele iria aí gerar uma dívida total ou parcial. Você não acha que há uma intimidação já pré? Porque eu tenho visto, como esses anos de advocacia, quando o empresário está vendo sua empresa aí para quebra, às vezes ele omite dados para até não ter transparência e ele tentar salvar o negócio dele. Isso eu já vi muito. Ele não quer sonegar, ele simplesmente não consegue, porque se ele declarar tudo, a firma dele vai logo embora, porque os outros têm acesso. Aquela premissa que diz os dados são sigilosos, hoje pelo Google você vê a declaração de qualquer pessoa que você quer. Você sabe onde mora, você sabe o telefone, a lei de proteção de dados não funciona, pelo menos nesse sentido. Então eu já vi muito empresário, às vezes ele sonega recolhimento de INSS, não recolhe e não declara uma verba passiva de declaração de imposto, mas ele não é criminoso. Ele está devendo, ele está tentando salvar a firma. E aí? Muitas vezes, nessa situação de desespero, de quebra, que na linguagem mesmo da jurisprudência, uma situação de penúria que ele passa, às vezes ele acaba seguindo esse caminho de omitir uma informação e apresentar informações falsas. Aí sim, corre na fraude exigida no tipo penal. Porém, já existe uma jurisprudência consolidada nos tribunais superiores de que, comprovada a situação de penúria, era aquele caso assim de ou eu pago os empregados e continuo funcionando, eu pago salário e continuo funcionando para recuperar e, quem sabe, recuperar a empresa e depois acertar todas as pendências, ou eu pago imposto. Só que se eu pagar o imposto, eu vou fechar as portas. E aí, comprovada essa situação de penúria, na qual ele não tinha como agir de outra forma, já há uma jurisprudência muito firme nesse sentido, de que ele deve ser absolvido por uma excludente de culpabilidade, que é uma causa supralegal
aí de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Não havia como se chegar para ele e falar assim, olha, você deveria ter mandado todo mundo embora, são quantos empregados? 400, manda todo mundo embora, E paga o fisco. mandando todo mundo embora, são 400 famílias sem ter o que comer, porque é mais importante o fisco. Isso realmente seria uma aberração. Então, esse posicionamento já está bastante consolidado, provada a situação de penúria. Claro que o ônus da prova aí cabe ao acusado, porque o Ministério Público vai mostrar lá, ó, tem aí a dívida, pelo esgotamento da via administrativa, ação fiscal, temos aqui a dívida e temos a prova da fraude. Aí, se ele está dizendo que ele que não podiam exigir dele uma conduta diversa, então ele que faça essa prova. É muito engraçado. Eu vejo como uma forma, sem formalismo, um meio de extorsão, porque o governo vem usando o direito penal para satisfazer uma dívida civil. Certo? Você concorda com isso, que é uma forma de extorsão quando o governo age dessa forma? Eu concordo que é uma questão utilitária. O penal aí está sendo de forma utilitária. É um instrumento de intimidação. É só isso. E nós aprendemos na faculdade, logo nas primeiras linhas em direito penal, nós aprendemos sobre o princípio da subsidiariedade do direito penal, o princípio da fragmentariedade, de que o penal, de que nem tudo merece tratamento penal. Exatamente. Essas lesões que podem ser resolvidas pelo fisco, essas questões que podem ser resolvidas no âmbito extrapenal, nós não precisamos nos socorrer a ele, que é em último caso, o penal é em último caso, só as lesões mais sérias. E a gente nota o quê? Uma natureza utilitária. Vamos usar do penal como forma de intimidar e conseguir melhorar a arrecadação, que não é nem irrisória. O que o Brasil cobra de impostos, que o nosso governo, não agora, é na história. O que se cobra de imposto aqui no Brasil é um negócio absurdo. Uma coisa que eu tenho dúvida, que eu gostaria, é sobre o Instituto de Transação Penal. O que você pode falar para as pessoas saberem o que é essa transação penal? Interessante, porque nós, com a Lei 9.099 de 95, nós passamos a conhecer os institutos das medidas despenalizadoras, a composição civil, transação penal e a suspensão condicional do processo, também conhecida como sursi processual. Numa linguagem simples, são acordos. São acordos para se evitar o processo ou para evitar que o processo siga em frente. A composição civil e transação penal servem para evitar a acusação, o processo. Quando se faz uma composição ou transação penal, o indivíduo não é acusado. E, quando instaurado o processo, talvez possa ser aplicado o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Por isso que nós chamamos de medidas despenalizadoras. São medidas que vão evitar a solução da questão criminal por intermédio de uma sentença condenatória. Porque se o que o Código de Processo Penal conhecia até então era instauração do processo e aplicação de pena, para restaurar a ordem jurídica. O indivíduo que cometeu o crime sofre na própria pele as consequências do seu ato. E os outros usam aquele caso como exemplo, que aquilo sirva de exemplo para os demais. O crime não compensa. O Código de Processo Penal conhecia essa solução apenas. Mas com o advento da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aí passamos a ter essas medidas despenalizadoras, acordos que evitam, ora, o processo, ora, o prosseguimento dele, que ele siga para a instrução e o julgamento.
E agora nós temos, com esse pacote anticrime, que é bastante interessante, porque quando se fala em pacote anticrime, o leigo, em geral, ele pensa assim, poxa, uma lei que veio para endurecer ainda mais a legislação penal. Bem, de início era essa a proposta mesmo, a intenção era essa. Só que no processo, durante o processo legislativo, muitas coisas mudaram ali e surgiu mais uma medida, mais um acordo, podemos chamar assim, em meio àqueles outros da Lei 9.099, que é o Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP, e que também hoje se discute se pode ser aplicado para os crimes que eu estava falando, os crimes que atingem os cofres públicos. Fala um pouco mais sobre isso, porque é uma matéria muito interessante, essa do pacote anticrime, que cria essa solução. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu sei que está havendo muita gente interessada em saber como que funciona isso, mas na prática, não na teoria. Sim. Com essa pandemia, a tendência é que as demandas criminais aumentem muito. E eu já estou vendo isso na prática. Muito, muito crime, é óbvio. Não tem como você acabar fechar as empresas, né, levar o empresário à falência, acabar com o emprego e esperar que o crime vá diminuir, que a incidência na parte criminal vai dar uma melhorada. Obviamente que não. Nós sabemos que o crime ele não tem origem exclusivamente na falta de emprego, no falta de trabalho, não exclusivamente, mas é determinante, né, um fator determinante. E muitas empresas estão fechando. E acreditamos que cada vez mais venham surgir empresários que fecharam as portas, ficaram completamente desorganizados e que optaram por omitir informação relevante, ou até que declararam tudo certinho e, por algum equívoco, acabaram sendo processados. Porque ninguém pode acreditar que somente pessoas que cometeram ilícito são processadas. Muitos inocentes são indevidamente acusados em processos criminais. E agora nós podemos dispor de um outro instituto que também, numa linguagem mais técnica, mitigou o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade que estabelece que quando o promotor pode denunciar, ele deve denunciar, deve acusar. E esse acordo de não persecução penal, a ANPP, ele também mitigou esse princípio, porque o promotor, tendo condições de promover a ação penal, oferecer a denúncia, ele, desde que preenchidos os requisitos lá do artigo 28A do Código de Processo Penal, ele não fará isso. Então, haverá essa negociação para se evitar o processo criminal. Eu toquei muito nisso, porque isso eu acho uma das coisas mais importantes. Antes, o promotor ele era obrigado, salvo em casos muito claros que não, mas o promotor, pelo sim, pelo não, ele denunciava. A pessoa que depois se defenda. Eu acho que esse pacote é muito importante, porque o promotor, a função dele é como fiscal e não como polícia. Então ele deve levar com cuidado as acusações, ele não pode ser policial. Quem persegue tudo é policial. O promotor é jurista e ele tem que pensar antes de fazer. Mas ele não tinha muito apoio legal. Hoje ele tem. Eu acho essa medida muito importante. Sim. A gente não pode desvincular a função, uma das atribuições do promotor do Ministério Público de titular da ação penal pública, que é o dominus litis. Nós não podemos desvincular isso da outra atribuição dele, constitucional, de custos legis, fiscal da lei. Quando ele é o titular da ação penal, ele continua sendo fiscal da lei. Exato. Bom, isso é muito importante. Eu fiz questão de ressaltar, porque eu acho uma coisa muito... Esses anos de advocacia, eu vi muito absurdo o promotor falar uma coisa e fazer outra. E ele sempre a resposta, eu sou obrigado. Não, o promotor nunca foi obrigado. A lei dizia, mas
acima da lei, existe uma coisa chamada bom senso. Isso, muitas vezes, não era levado em conta. Eu acho que essa pandemia ela está trazendo uma crise maior, mais fatos estão acontecendo. Você foi de uma felicidade muito grande quando você falou, o empresário, lojas fechando, comércio fechando. O Rio de Janeiro está como São Paulo. Eu trabalho na Lapa, em São Paulo, aqui perto de uma rua de comércio Sim. muito grande, que é a 12 de outubro. O que está fechando de loja Nossa. é muito grande. O que eu vejo, que eu não consigo entender, está tudo se quebrando. No entanto, o ramo da construção civil, a venda de material, está faltando. Você vai comprar tinta, ela subiu porque não tem. As grandes fábricas não conseguem dar conta de tinta, de material de construção, disso, daquilo. Como que eu posso entender isso dessa pandemia? Por que esse setor aqueceu tanto? São fenômenos que nós vamos entendendo com o passar do tempo, né? Aqui no Rio a situação é essa também. Lojas fechadas, o centro da cidade parece um deserto em pleno, assim, às vezes 5 horas da tarde numa sexta-feira, e o centro um deserto. Antes da pandemia nós não conseguimos nem atravessar a rua direito. E a situação antes da pandemia, é bom frisar, ela já era deplorável, ela já era horrível. Os empresários estavam lutando com paus e pedras para conseguir a manutenção da empresa. Aí, quando veio a pandemia, pronto, aí é todo dia. É empresário jogando a toalha todo dia. Aí vem ações trabalhistas, vem ações na parte civil, despejo, é uma série, e também a parte criminal, quando alguma suspeita de fraude ocorrer. E o Ministério Público, ele tendo elementos mínimos para a propositura da ação penal, é o que eu estava dizendo, o princípio da obrigatoriedade, se ele pode, ele deve. E aí, hoje, o suposto autor do crime, ele tem mais um instituto, além daqueles outros que eu mencionei, ele tem mais um instrumento para evitar o processo, que é esse acordo de não persecução penal. A transação penal, no crime que eu mencionei, sonegação fiscal do artigo 1º, assim como nos outros, apropriação indébita previdenciária, sonegação, eles não admitem o acordo da transação penal por causa da pena máxima. A transação penal é para crimes de menor potencial ofensivo. Menor potencial, pena máxima até 2 anos. Esses crimes, também mencionei, eles têm pena máxima de 5 anos. Mas esse acordo de não persecução penal, ele, em tese, é cabível para crimes que tenham pena mínima inferior a 4. Opa, então já começa a se adequar. E preenchidos os demais requisitos, como, por exemplo, crimes que não têm violência doméstica, que não foram praticados no âmbito da violência doméstica familiar, não tem violência ou grave ameaça como elementar do tipo, e o sujeito, aí é o mais interessante, o sujeito ele precisa confessar o crime, coisa que na transação penal ele não precisa, nem na suspensão continuar o processo. Mas nesse acordo de não persecução penal, o que chama mais atenção é que ele confesse. Você acredita que o fisco brasileiro ele está caminhando quase igual ao Império Romano quando fala do publicanus? Sim, que o fiscal era chamado de publicanus, né? Isso. E eu também mencionei isso quando escrevi o artigo sobre o terrorismo fiscal. Eu fiz um apanhado histórico antes da história geral, antes de entrar propriamente na história do Brasil. Aí eu comentei que o publicanus ele era uma figura odiada, né? O fiscal era assim, temido, odiado, temido, porque no Império Romano se taxava tudo, até a porta, janela, o fato de você ter porta, janela, e chegaram ao máximo de
cobrar imposto em relação a fezes e urina, tudo. Aí que veio a expressão de que o dinheiro não tem cheiro, pouco importa, o negócio é pagar imposto. É terrível. Mas é real, né? isso. Terrível. E o não nosso importa de onde penal? vem. As nossas leis penais, você acha que são atuais ou o Código Penal precisava haver uma grande reforma? Eu tenho muito receio em defender uma mudança da legislação penal, processual penal, porque por muitas vezes eu levantei essa bandeira e depois me arrependi. Assim, é preciso mudar a legislação, e depois vem uma lei pior ainda. Porque quando se fala, eu ouço muito isso, mudar o Código Penal, eu sei que aquele indivíduo que está defendendo um novo Código Penal, ele está defendendo um novo Código Penal pensando em mais crimes e penas mais duras. Eu vejo que o Código Penal, sim, ele precisa de uma... Nós precisamos de um outro Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940. Decreto-Lei 2848 de 40. Nem se fala mais em decreto-lei. Nosso código, ele é assinado por Getúlio Vargas. E no período não é nem Vargas eleito de volta ao governo nos braços do povo, como ele mesmo profetizava. Não, é Vargas no Estado Novo. É a Segunda Guerra Mundial, 1940. Os nazistas ainda estavam se dando bem. Esse é o código que nós usamos hoje. Então, é evidente que, mesmo com todas as reformas, como a grande reforma ocorrida em 1984, nós temos muitas coisas ali obsoletas que precisam ser revistas e muitas condutas que são incriminadas hoje, como essas que eu citei a respeito dos crimes que atingem o fisco, elas precisam ser reavaliadas. Eu endosso tudo que você falou. Eu, como advogado, por tantos anos, eu também tenho um medo enorme de uma reforma do Código Penal. Antigo, é absurdo, mas ainda eu prefiro. Eu acho que são pontos pontuais do Código Penal que precisam de reforma, mas não a reforma sobre tudo. Porque você foi muito feliz quando você fala, vai reformar? Quem vai reformar? Exato. Então, os novos, não, vamos penalizar isso, vamos aumentar a pena daquilo, não sei o quê. Mas ninguém fala a realidade do povo, ninguém pensa no povo, pensa na teoria, naquilo que seria bonito na teoria, mas que mais aumentaria a prisão, a situação triste penal de uma pessoa que é condenada ao crime, que cai, infelizmente, numa cadeia. É muito triste. Exatamente. Exatamente. Então, se for para reformar o Código Penal, observando os princípios básicos, como o princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade, o princípio da individualização da pena, o princípio da simetria, porque a simetria já se perdeu há muito tempo. O sujeito ele pratica lesão corporal gravíssima e fica submetido a uma pena, ele pode pegar uma pena de 2 a 8 anos, umas coisas assim, desproporcionais, porque outros crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção passiva, têm penas ainda mais altas. Não existe nem mais proporcionalidade. Vai todo mundo mexendo naquela folhinha, e isso quando há um clamor público, porque o crime não para, a gente está vivendo cada vez mais com a criminalidade, e ainda se vende a ideia, que é comprado, por isso se vende, a ideia de que o problema de tudo é a impunidade. Então, nós precisamos de leis mais severas. E aí vão mexendo nessa folhinha de acordo com o problema daquele momento. O problema agora é a notícia relacionada a estupro, então a pena tem que ser mais alta do estupro. Aí fala que houve um homicídio triplamente qualificado. Então vamos mexer nisso aí. É sempre para colocar penas mais altas. E aqueles crimes que ficam esquecidos, às vezes muito mais graves, ficam com penas mais brandas. Está tudo embaralhado no nosso Código Penal. Tem muita coisa ruim. Mas será que o novo ainda não corre o risco do novo vir pior? Porque quando entrei na faculdade, em 91,
O meu professor de penal, na primeira aula, falou assim, comprou o livro de direito penal, jogou dinheiro fora, porque já tem um outro código penal tramitando no Congresso. Eu fiquei arrasado, né? Comprei um livro caro, à beça, do professor Damásio, né? Aquele livro que todo mundo queria. E ele falou, vai entrar em vigor o novo Código Penal e isso tudo vai por água abaixo. Estou esperando até hoje o novo Código Penal. Engavetaram no Congresso Nacional e se um dia entrar em vigor, já vai entrar em vigor obsoleto. Infelizmente, a televisão ela é muito dura. Tem uma coisa que se chama horário. O programa, por mais interessante que tenha, aquela vontade que você tem de conversar por horas, o programa acaba e não tem como continuar. Então, eu te peço, Sérgio, você fazer suas considerações finais, você falar do seu endereço, a importância do seu escritório de advocacia, que é um ícone no Rio de Janeiro. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Claro. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui, poder falar desses crimes que estão aumentando, né? Estão em evidência, esses crimes que atingem o fisco, principalmente pelo agravamento da situação econômica em razão da pandemia. O meu escritório é no centro, conforme eu apresentei inicialmente. Nosso escritório fica no centro da cidade, se chama Costa Melo e Gurgel Advogados. Nós trabalhamos não somente com a área criminal, não somente também o penal econômico, né, o direito penal econômico. Trabalhamos com crime em geral, na defesa dos nossos clientes, a parte trabalhista, a parte previdenciária e a parte civil também. Sua entrevista foi maravilhosa. Eu tenho certeza que agradeço. Que vai esclarecer muito as pessoas que nos assistem. E vocês, meus amigos, o programa acabou porque terminou, mas eu não deixo de agradecer a todos vocês, a todos os nossos espectadores, não só aqui no Brasil, como no exterior. Gente, beijo para vocês. Fui.